Boa noite, pessoal. Então, estamos aí, mais um videozinho, para a gente colocar algumas possibilidades, discutir a região, Araquari em especial, né? E como a gente havia prometido, o assunto hoje é lixo, o nome vulgar para resíduos sólidos, né? Então, a gente voltar no tempo aí, Araquari lá atrás tinha um lixão, né? Na época, você tinha um juiz federal aqui em Joinville, que depois ficou famoso, né? Sérgio Fernando Moro, e pela caneta dele é que foi decidido dar fim nesse lixão. E aí começou os processos de recolher, fazer coleta de lixo e botar no local adequado, um aterro sanitário, né? Então a empresa que se habilitou aí, que tem um contrato tanto de Araquari quanto de Barra Velha, Recicle, lá de Brusque, que tem um aterro sanitário lá em Brusque, e que faz aí a lixotour, né? Porque são 110 quilômetros para ir, são 110 quilômetros para voltar. São 220 quilômetros. Então, como tudo na vida, é uma solução que na época resolvia, mas hoje não tem sentido, né, pelo custo que isso representa. Você teve, como toda campanha aí, né, porque campanha se promete até o impossível. Então, na última campanha se prometeu baixar a taxa de lixo, obviamente não só não baixou, como aumentou, né, porque o que interessa não é a realidade, o que interessa é ganhar a eleição, né. Depois fica fácil adotar um discurso, né, botar a culpa nos outros, sendo que todo mundo sabia que era impossível baixar a taxa do lixo. Então é típica promessa eleitoreira que não tem nem pé nem cabeça, né? Então, para não ficar em promessa eleitoreira sem pé nem cabeça, a gente foi estudar o que é possível ser feito e que tem solução aí mundo afora, né? Inclusive que já foi apresentado no município aí, o então prefeito na época, João Pedro, que o vice era, na época o vice é o atual prefeito, e mais o vereador Cris Betelli, foram visitar uma instalação na Alemanha, essa mesma instalação que nós fomos no início do ano, em fevereiro, antes de começar a pandemia, fomos lá conhecer, onde o lixo, na realidade, vira combustível para geração de energia elétrica. Então, dentro da realidade do que é possível ser feito, né, sem promessa eleitoreira, nós temos um fato novo aí, que saiu na imprensa semana passada, um grupo francês chamado Veolia estaria comprando a Recicle. Tá? Isso aí, inclusive, saiu na imprensa de Brusque. Tá? Esse grupo, só para vocês terem ideia, ele já tem operação na Argentina, no Chile, no Brasil, né, na Colômbia, no Equador, no México, no Peru. Então é uma multinacional, né, e está vindo aí, não se confirmou valores e tudo mais, mas o processo está em curso, né? Então, assim como a Recicle, futura Veolia, não se sabe quando aí, tem os contratos de Araquari e Barra Velha, a congênere aí, né, a irmã da Recicle Ambiental, que vem da antiga Engepasa, né, do Dr. Gaioso, conhecido Dr. Gaioso, tem os contratos de Joinville, São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. Então, só para vocês terem ideia, os números aí consagrados aí giram em torno de 378 quilos por habitante ano de produção de lixo. Nós produzimos muito lixo.
dá uma média de 1,36 kg por habitante dia, né? Então, essa conta, se a gente pensar num número redondo aí de 50 mil habitantes, fica em torno de 52 toneladas dia, só em Araquari. 18.900 toneladas ano. Então, nessa mesma conta, se a gente pensar numa cidade como Joinville, beirando aí os 600 mil habitantes, nós estamos falando em pelo menos 600 toneladas dia de lixo sendo desperdiçado em aterros sanitários. Só para vocês terem ideia, na Europa hoje eles estão desmanchando os aterros sanitários para transformar os antigos, né, em energia elétrica, e hoje não existe mais aterro sanitário. Tá? Tudo vira ou produto ou energia, certo? Então, eu separei um vídeo aqui para a gente dar uma olhada, né? Deixa eu ver, compartilhar aqui com vocês. Tá bom. Aqui vocês estão vendo aqui um grande galpão, né? Uma pá carregadeira, um caminhão de lixo aí nos estilos que você vê nas ruas aí da Recicle, da Ambiental, e chegando nessas baias aqui para depositar o lixo, né? Uma torre de transmissão. Então vamos lá. Então aqui vamos dar uma paradinha para vocês verem aí uma lata de lixo e indicando aí o aquecimento, né? Então fica fácil para a gente entender, quem costuma passar aí pelo sul, vai a Criciúma ou Porto Alegre, passa na BR-101 na frente do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Tá? Esse complexo termoelétrico, hoje ele é gerido pela ENGIE, que nós já falamos aqui, que é do Grupo Suez. Quando falamos de água e esgoto, aí falamos da Suez Lyonnaise des Eaux, na França. E a França gosta dessas empresas, né? A Veolia está comprando a Recicle e também é francesa. E o Grupo Suez controla a ENGIE, antiga Tractebel, assumiu o parque gerador da Eletrosul, o governo Fernando Henrique Cardoso, e junto com isso foram algumas termoelétricas, né? Então a Jorge Lacerda aqui em Capivari de Baixo, do lado de Tubarão, que é movida a carvão, e tem outras usinas aí que são movidas a gás, aí, como Wilson Arjona. Quando começa, como está a situação no Paraná, aí, que os reservatórios são todos baixos, e aí começa a entrar em operação essas usinas a gás. Então, no caso de Araquari, ali começou com o carvão siderúrgico, né? Hoje é só o carvão termoelétrico. E onde você tem o ingresso do carvão, no caso aqui, você entra com o lixo. Então, o lixo é a fonte de aquecimento, né? Valendo ressaltar, né? Uma grande parcela do lixo é de origem plástica, né? O plástico vem do petróleo. Então, esse calor vai gerar vapor, né? Que, por sua vez, vai gerar aqui girar uma turbina que está ligada a um dínamo e gera a energia elétrica que vai para a rede. Né? Alguma foto aí das instalações. Né? Então, praticamente não tem resíduo, o máximo é vapor que vocês veem aí sendo jogado fora. Todo resíduo é aproveitado também, caso de cinza. Então, isso aqui é uma imensa tulha numa talha, né? Que vai lá onde os caminhões jogaram o lixo e vai esse colchão aí, vai juntando tudo e jogando na fornalha
para ser transformado em fogo, né? Aí, de novo, a recepção, a tulha, né? Isso aí ela vai jogar num silo e vai alimentar a fornalha. Essa fornalha, esse fogo aqui vai entrar em contato com a água, né? São dutos aí são trocadores de calor, dutos que resistem aí a alta pressão e temperatura. E essa água aí que vai a 1750 graus, mais ou menos, 1700, 1800 graus, que é o chamado vapor superaquecido, é que vai gerar, vai fazer girar a turbina. Aqui já uma separação de materiais, e existe um gradil aí também que separa os elementos de ferro, né, os metais. Aí você já tem vocês estão vendo aí a pá carregadeira retirando cinza, né? Isso aqui é uma matéria-prima para asfalto, para cimento, né? Não por acaso quem tem a gestão das cinzas na termoelétrica Jorge Lacerda, lá em Capivari, é a Votorantim, né? Você tem também ali do lado a Pozosul, que faz o cimento pozolana. Então, 33% do cimento é cinza, né? Então, esse material ele é matéria-prima para asfalto, para cimento e para briquetes. A própria Engie tem lá em Capivari de Baixo uma fábrica de briquetes, né? Então, não se perde nada, né? Aí o material ferroso ali, vocês viram, né? Separado na grelha, tá? E aqui você tem um esqueminha de um boiler, que é um trocador de calor. Então, o mesmo processo que vocês têm em casa quando você tem aquecimento solar, ou aquecimento, um aquecedor a gás, ou até mesmo um boiler elétrico, né? Então, é onde você faz troca de calor com circuito fechado de água, né? E aí a geração do vapor, né? O vapor vai girar, fazer girar a turbina, né? Entrando aqui em alta pressão, saindo em baixa pressão. Então, esse movimento rotatório da turbina ligado ao dínamo é que vai gerar energia elétrica. Entrada em alta, saída em baixa pressão, né? Turbina, o dínamo, né, que é o gerador, e a linha de transmissão, a corrente elétrica, né? Então, aqui para vocês verem aqui você tem um dínamo, né? Tá, inclusive é igualzinho, muda a cor da pintura só, dessa termoelétrica carvão aí em Capivari, né? Aí recolhimento de cinza, exaustão da cinza, né? O chamado, tem também um precipitador eletrostático para você não ter nada de cinza sendo jogado na atmosfera, até porque hoje essa cinza aí, mesmo que seja pulverizada, é matéria-prima, né? Você aproveita tudo essa fábrica de briquete, inclusive, é só partículas de cinza que eram jogadas antes fora na atmosfera. Aí você dá uma descarga elétrica, por isso chama precipitador eletrostático, e essa descarga elétrica faz as moléculas da cinza se unirem e caírem no chão, e aí você recolhe e vira matéria-prima para briquete. Aí o boiler, que nós já mostramos, a geração do vapor, né? Combustível, tratamento dos gases para poder soltar na chaminé, né? A reciclagem da água, né? Então, só para você ter ideia aí, essa água de recirculação, de resfriamento, ela circula a 540 graus, e aí recebe uma nova carga de calor no fogo, para voltar a chegar aí em 1800 graus, aí, superaquecido,
e girar a turbina de novo, né? E por fim ali, essa cinza, esse particulado de cinza, né? Que também é aproveitado. Vai lá virar briquete, asfalto, cimento, enfim. Aí essa exaustão, né, de todo esse particulado. Aqui é só vapor que sai, viu, gente? Não sai cinza, não sai nada aqui. É só um vaporzinho que sai para fora aí. O que tiver de cinza ali indo junto é precipitado nesse precipitador. Aqui de novo aí um conjunto aí de turbina e gerador, né? Um grande de um dínamo, um painel de controle elétrico aí, né? Turbina, ali tinha medição do vapor. Aqui é um centro de reciclagem de cinzas, né? Então é onde você vai manusear esse material particulado todo que sai do processo, que vai virar matéria-prima de novo para produzir um desses itens aí, ou briquete para aquecimento, ou asfalto, ou cimento. Aqui é uma sala de controle operacional, né, onde eles monitoram todo o processo, fornalha, silo, atulha, indo lá buscar o lixo, né? Então aqui ela vai pegar uma quantidade aí, jogar num silo que vai alimentar a fornalha, né? Para manter o fogo aí, produzindo o vapor superaquecido. Vou pular aqui um pouquinho aí o produto final desse processo, que é a linha de transmissão, né? Então vamos parar aqui. Eu quero ver aqui. Então vamos lá. Tá. Então aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso é uma planta, né? Um esquema aqui, como é que funciona a recepção ali que vocês viram no vídeo, né? Dos caminhões com lixo. Isso aqui é um grande silo de armazenagem, né? A tulha que vai fazer o carreamento desse material, aqui a talha de transporte, para poder alimentar esses silos aqui que vão alimentar a fornalha, e aqui esse imenso trocador de calor, então você tem em amarelo água circulando e em vermelho fogo, né? Então aqui é que há a troca de calor e que gera essa água se transforma em vapor e vapor superaquecido em razão da pressão que está aqui dentro, que consegue fazer isso chegar aí até 1.800 graus, e esse vapor com toda essa temperatura e toda essa pressão, ele vai entrar na turbina, né? Pensa na turbina aí, como você vê, de um avião, e vai fazer toda essa movimentação do dínamo, né? Que é o gerador, para gerar energia elétrica, né?
E depois aqui recolhimento de cinza, né? Que aí vai ser outro processo aqui um silo de cinza também, para ser transformado em asfalto, em cimento, em briquete para aquecimento, enfim. E aqui o controle de gases de exaustão e tudo mais. E no final aqui vocês vão ter só o processo de eliminação de um vapor residual aí, né? Então aqui a gente traduziu algumas etapas do processo, né? Recepção do lixo, os resíduos sólidos, o guindaste que vocês viram ali, a tulha, né? Que faz o transporte para o silo, né? O traslado para o alimentador, os operadores, o funil de alimentação, o incinerador, a grelha que faz a separação dos metais, né? A torre de resfriamento, a exaustão dos gases de combustão, duto lateral de resfriamento, sistema auxiliar de esgotamento de gases, os queimadores, né? A câmara de incineração, aí, 850 a 1050 graus por betelada, né? Um lote a cada 1 hora. Os trocadores de calor, aqui sim você tem a geração do vapor superaquecido, né, que vai nessa faixa aí 1700, 1800 graus, separação de efluentes sólidos via secadores, o precipitador eletrostático, quer dizer, toda a cinza que tiver, que eventualmente pudesse ir para a atmosfera, recebe uma carga elétrica e precipita, né, cai e vai ser juntado ao restante da cinza, vai virar matéria-prima aí para asfalto, cimento, briquete, trocador de calor, os túneis resfriadores, lavador de gás, ventilação, filtragem, mais ventilação induzida, torre de exaustão, sala de controle, remoção de resíduos, depósito de resíduos, guindaste para remoção de resíduos, retirada de cinzas, minerais e cinzas, expedição, né? Quando você vai tirar esse resíduo para ele ou virar asfalto ou virar cimento, né? Que é o caso ali que tem Capivari de Baixo em Bituba, né? Diotoxinas, que é para não ir para a atmosfera, esse componente aí ele é cancerígeno, né? Então há uma eliminação total, central de controle operacional, sala de servidores, né? Há propriamente a turbina, que é a geração termoelétrica, o dínamo, casas de bomba, reservatório de água para geração de vapor superaquecido, insumos químicos, o hidróxido de amônia, né, que vai no processo, tanques de captura, são os transformadores, a planta de geração, né, sistema de aquecimento urbano, isso aqui é comum na Europa porque lá faz muito frio, né? Então, além deles venderem energia elétrica, eles vendem aquecimento, né? Então, isso aqui nada mais é do que um circuito fechado que esse vapor residual, não o superaquecido, mas o vapor já resfriado, também funciona para aquecimento, né? Tinha aqui em Lages, tinha uma situação semelhante do grupo Batistella, que fez uma integração de uma termoelétrica com a Engie, na época era Tractebel, e que a matéria-prima não era lixo, mas era serragem da serraria da Batistella, e o próprio vapor que saía da geração de energia elétrica, ele também no sistema de trocador de calor, ele servia para as estufas de secagem de madeira. Então, fazendo esse vapor circular. Puseram a usina do lado da serraria, né? Condensadores, despojo de refrigerador, adição de vapor, aquele vapor que é perdido no processo, você tem que ir repondo, né? Armazenagem de dosador de carvão ativado, soda cáustica faz parte do processo, hidróxido de cálcio, tratamento de efluentes, né? Dosagem de aditivos, recirculação de aditivos, reciclagem para destruição das dioxinas e óleo combustível, que algumas partes do processo tem. Aqui eu botei uma planta da SC Gás, tá? Para vocês entenderem o contexto e por que a gente foi atrás disso para instalação em Araquari.
Então, quem está acompanhando aí, já faz tempo que havia um déficit de gás em Santa Catarina, né? Santa Catarina estava com 2 milhões de cúbicos dia e com uma demanda de 3. Então, depois de muita discussão, está se instalando aqui na Baía Babitonga, ali do lado da Praia de Capri, um terminal. O terminal vai ser ancorado ali, ao largo da Bahia, recebe um navio gazeiro, do outro lado do trapiche, do flutuante, tem um navio regasificador, transforma esse gás líquido em gás, em gás propriamente, né? Bombeia isso por fundo da Baía Babitonga, alimenta essa termoelétrica de Garuva. Esse gasoduto entra na servidão ali do oleoduto da Transpetro e vai seguir alimentando todo o ramal da SC Gás e até a refinaria lá de Araucária, né? Então, vocês veem aqui que tem já está estabelecido uma termoelétrica em Araquari, né? Exatamente para você poder aproveitar o ramal do gás que tem aqui. Por isso que nessa região, né, se a gente pensar nesses municípios aí, na mão da Recicle está Araquari e Barra Velha, na mão da Ambiental está Joinville, São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. Então, o epicentro desse processo é exatamente Araquari, onde já está previsto uma usina termoelétrica, né? Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Que no fim a coisa fica resumida à vontade política e manifestação da população, né? Porque não tem mais cabimento a gente ficar patrocinando essa lixotour, né? Que é ficar carregando lixo para aterro sanitário, que custa o transporte, custa o aterro sanitário, custa a coleta, quando a gente pode reduzir a distância e reduzir a um único processo, que é a coleta, que continua precisando existir, né? Mas que vai se transformar em energia elétrica e outros componentes, como a gente citou aí, asfalto, cimento, briquete, né? Então, para a região, o que acontece? Esse pessoal que a gente visitou faz todo o investimento, né? Além deles fazerem investimento, tem os fundos europeus que também aportam recursos, e tem a questão de conciliar interesse, porque essa turma que tem esses contratos também não quer saber de aparecer novidade, né? Só que mundo afora tem as soluções de integração de processos e de interesses, porque nós já citamos aqui a Lei 11.079, a Lei de Parceria Público-Privada, que nos dá a prerrogativa de constituir essas sociedades de propósito específico e de economia mista, né, que na época, inclusive, foi as razões da gente criar a DEPAR, Agência Araquari de Desenvolvimento e Participações, para ser o mecanismo de articulação desses processos que têm interesse público, o lixo é do município, né? Tem interesse privados internos, nacionais, aqui dentro do Estado mesmo, e tem interesses de novas tecnologias e investimento externo, né? Então, tem como acomodar tudo isso num grande guarda-chuva, que são essas sociedades de propósito específico e até de economia mista. A usina que nós visitamos, por exemplo, tem participação do município no controle acionário da empresa, né? E é uma relação, acaba sendo uma relação de ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha o município, ganha o usuário do serviço, que aí sim, não por promessa eleitoreira, mas por fatos, por matemática, tem a sua taxa reduzida, porque você eliminou do processo a lixotour.
né? Que é essa grana imensa para você passear aí 110 quilômetros para Brusque, volta 110 quilômetros de caminhão, gasta uma fortuna para depositar isso no aterro para tapar, para ficar lá enterrado, né? Um sarcófago de lixo. E hoje, inclusive na Europa, os caras estão desmanchando os aterros antigos, não existem os novos e os antigos estão sendo desmanchados para entrar nesse processo e gerar energia elétrica. Então, isso sim é buscar a solução e, e mostrar que é possível reduzir os custos para o usuário do serviço, para quem paga o carnezinho lá da Recicle, da Ambiental, né? Ao mesmo tempo, todo esse pessoal que opera e sair ganhando, porque você está gerando receitas aí, transformando o lixo em dinheiro. Tá bom? Viável é, mas só uma cidade como Joinville comportaria 2 usinas dessas. Então, se você conseguir integrar aí Araquari, Barra Velha, Joinville, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, única e exclusivamente negociando com 2 empresas, né, cujo epicentro dessa região toda está em Araquari, então é o local mais indicado para se instalar uma planta dessa, além de estar passando o gasoduto, tá, que é uma fonte de energia subsidiária, auxiliar nesse processo. Então, solução tem. O que não tem é vergonha na cara de gente que promete o que não pode entregar. Tá bom? Então, era esse o recado de hoje. Boa noite, um beijo no coração aí e que Deus nos abençoe e nos livre do mal, né?